que acontece da sessão do plenário que acontece na Câmara dos Deputados. Os deputados, nesse momento, têm a palavra. O governo acredita que a votação deve acontecer ainda nesta madrugada. Foi aquilo que nós conversamos com o Sérgio Amaral agora há pouco. O que deve acontecer é o seguinte: eles vão tentar votar já em primeiro turno o mais rápido possível, para então depois obedecer o regimento interno das sessões regimentais, ou seja, o regimento determina que sejam 5 sessões, mas isso, num acordo com líderes, pode diminuir ou pode se manter fazendo no mesmo dia mais de uma sessão, o que aceleraria o processo. E a intenção do presidente Rodrigo Maia é de que no sábado pela manhã já possa ser feita a votação em segundo turno. Nós ainda conversávamos com o Sérgio Amaral, o Rodrigo Maia fala nesse momento, vamos acompanhar. Agora passou para os deputados, ele está só conduzindo os trabalhos ali, mas a intenção de Rodrigo Maia é exatamente essa: votar ainda hoje, iniciar o processo de votação em primeiro turno, terminá-lo por volta da madrugada desta quarta-feira, e aí sim ter as 5 sessões regimentais para no sábado pela manhã, então, já votar em segundo turno. Como eu conversava com o Sérgio Amaral, ficou bem claro que é mais ou menos histórico isso. A aprovação em primeiro turno qualifica a aprovação em segundo turno. Dificilmente poderá haver algum tipo de alteração, porque as discussões se dão muito calorosamente nessa primeira etapa. Depois, são discussões fundamentais de colocação ou alteração de alguns termos. A oposição, de todas as formas, está tentando barrar o início desse processo. Cidadania. Eu só estava ouvindo o que o presidente Rodrigo Maia estava falando. A oposição tenta, de todas as formas, barrar o início desse processo, exatamente porque eles têm a intenção de tocar esse processo apenas no segundo semestre, porque acreditam, segundo os parlamentares da oposição, que ainda há muita discussão a ser feita em cima de um processo, em cima de uma PEC tão importante que vai alterar, obviamente, vai alterar a condução da Previdência no país. Então, eles entendem que isso deveria ir para o segundo semestre. A situação diz que tudo já foi debatido, não há mais o que esclarecer ou deixar de esclarecer, porque já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão Especial, e agora está no plenário só para fazer ali um afunilamento e terminar esse processo para depois seguir para o Senado. O governo federal prometeu liberar emendas aos parlamentares, exatamente também para fazer com que eles possam ser demovidos da intenção de barrar esse processo. São emendas parlamentares que já estão no organograma, que já estão ali nas despesas do governo, já estão colocadas nas despesas do governo. Você deve se lembrar que as emendas elas são obrigatórias agora, o governo tem que cumpri-las, e há um acordo, inclusive, que foi chancelado agora há pouco entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, exatamente, que passa na Câmara, mas no Senado o presidente Davi Alcolumbre verificaria se essas emendas teriam sido ou não cumpridas pelo governo federal. Ou seja, tudo isso é uma oportunidade para que os presidentes das casas possam tentar articular, principalmente com aqueles que não estão favoráveis à aprovação da reforma da Previdência, para que eles sejam, obviamente, demovidos dessa ideia, né, dessa vontade de não votar a favor, e com a liberação dessas emendas que são tão pedidas para que eles possam empregá-las em seus estados, em seus municípios, então eles passem a aprovar, passem a votar a favor da reforma da Previdência. E tem todas aquelas discussões que vão ser postas aí no caminho, né, pelo menos até sábado, segundo a intenção do presidente Rodrigo Maia, de incluir estados e municípios. Essa ainda é uma discussão que vai entrar na pauta, que vai estar aí na boca dos deputados, porque os governos, principalmente dos estados favoráveis, apenas 2 estados não são favoráveis, Bahia e Maranhão, mas os deputados entendem que deveria haver ali um consenso total, ou seja, uma unanimidade, todos os estados deveriam querer aprovar essa reforma da Previdência, fazer parte dessa reforma da Previdência. Como esses 2 estados não quiseram vir, não quiseram aproveitar esse embalo, então os deputados
deputados, principalmente da comissão especial, entenderam que se não vem todos os estados, então a reforma da Previdência exclui estados e municípios. Mas isso ainda poderá retornar, como já tinha adiantado o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que esse item poderia entrar nas discussões na votação de primeiro turno e também entre o primeiro e o segundo turno. Enfim, são os detalhes, né, que tomam conta agora. É trabalhoso realmente, não é simples, não é fácil, precisa de 2/3 da Câmara, ou seja, 308 votos em 2 turnos, não é apenas um turno, não, 308 votos no primeiro, 308 votos no segundo turno, exatamente para que ela passe no Senado, passe na Câmara. No Senado acontece a mesma coisa, mas lá com um pouco mais de facilidade, porque afinal de contas são apenas 81 parlamentares, diferentemente de 513 parlamentares que compõem a Câmara dos Deputados, que representam em todos os estados da Federação. Então, os deputados, nesse momento, prosseguem com as suas discussões, apresentando os seus destaques. Como eu disse, a oposição vai tentar barrar de todas as formas, e aí a gente vê Alessandro Molon, que é do PSOL, falando exatamente, ele foi um dos mais contundentes aqui, um pouco antes dessa sessão ser iniciada, para que ele pudesse, então, ele está tentando inflamar exatamente aqueles que ainda estão indecisos, para que não prossigam e para que atropelem realmente e não aceitem que a votação aconteça agora em primeiro turno. Bom.